Você já imaginou estar grávida de 7 meses, sozinha diante de um juiz, enquanto seu marido milionário ri na sua cara achando que já ganhou? Pois é, essa história real vai te deixar de queixo caído. Porque o que esse homem não esperava era que ela não ia ficar quieta. E o final? Rapaz, o final vai te arrepiar. Fica até o fim porque quando você achar que acabou, é aí que vem a bomba. Antes de começar, me conta nos comentários, de onde você tá assistindo e que horas são aí. Adoro saber quem tá do outro lado da tela. Olha, quando Anna Reynolds entrou naquela sala do tribunal, todo mundo parou pra olhar. A galera já tava esperando um showzinho. Sabe como é? Caso de divórcio envolvendo grana, empresário famoso, acusações pesadas, o povo adora esse tipo de coisa. Mas ninguém esperava ver uma mulher grávida entrar sozinha naquele lugar. E ela entrou devagar, não porque tava com medo, mas porque com 7 meses de barriga, cada passo precisa ser calculado. A mão dela repousava na barriga enquanto caminhava. Costas retas, rosto tranquilo. Não ficou procurando apoio de ninguém. Sentou e pronto. Os cochichos começaram na hora. Tinha gente curiosa, tinha gente julgando já, você sabe como é. Do outro lado da sala. Ai, do outro lado tava Mark Reynolds. E esse cara tinha cara de quem já tinha ganhado antes mesmo de começar. Terno azul marinho caríssimo, aquela postura relaxada de quem não tá nem aí. Do lado dele, Daniel Brooks, um advogado daqueles que cobram horrores e não perdem pra ninguém. Tudo organizadinho, pasta cheia de documento, estratégia montada. Mark olhou pra Anna e soltou um risinho. Cruzou os braços, jogou o corpo pra trás na cadeira e deu aquela risada alta que todo mundo ouviu. Não era nervosismo não, gente. Era certeza. Ele tinha advogado caro, tinha dinheiro, tinha testemunha preparada, e do outro lado, uma mulher grávida, sozinha, sem advogado. Na cabeça dele, já era. Aí o oficial mandou todo mundo levantar. O juiz entrou, sentou com aquela postura profissional, olhou os documentos e falou: podem sentar. Ele confirmou os nomes, o número do processo, explicou que era uma audiência de divórcio complicada, com acusações de má conduta financeira e instabilidade emocional. A voz dele era firme, controlada. Então ele olhou para a mesa da esquerda e perguntou: Sr. Brooks, o senhor está pronto para representar o Sr. Reynolds? Daniel Brooks levantou suave. Sim, meritíssimo. O juiz acenou e virou o olhar. Senhora Reynolds, a senhora tem representação legal presente hoje? Cara, essa pergunta caiu pesada na sala. Anna se levantou. Sim, meritíssimo, ela disse com voz firme. Eu vou me representar. Pronto. A sala explodiu em murmúrios. Daniel Brooks levantou as sobrancelhas como se tivesse ouvido uma piada. E Mark? Mark riu alto mesmo. Isso é inacreditável. Ele falou baixinho, mas todo mundo ouviu. O juiz olhou para ele com aquele olhar de aviso. Sr. Reynolds, o senhor vai permanecer em silêncio a menos que seja solicitado. Mark levantou as mãos fazendo aquela gracinha de tá bom, ainda sorrindo. Anna continuou em pé. Meritíssimo, eu sei do meu direito a um advogado. Eu sei dos riscos de seguir sem um. Eu escolho falar por mim mesma. Daniel Brooks se levantou de novo. Meritíssimo, considerando a complexidade deste caso e a condição da parte contrária, solicitamos respeitosamente um adiamento para que a senhora Reynolds consiga a representação adequada. A frase dele. Condição da parte contrária. Anna virou a cabeça para ele pela primeira vez. Minha gravidez não prejudica minha capacidade de entender fatos ou falar a verdade. Estou preparada para prosseguir. O juiz levantou a mão. Senhora Reynolds, este tribunal precisa garantir que a senhora entende as implicações de se representar sozinha. A senhora será mantida nos mesmos padrões processuais de um advogado. Eu entendo, Anna respondeu. Muito bem. O tribunal permite que a senhora Reynolds prossiga sozinha. A decisão caiu na sala como uma mudança no ar. Mark se inclinou para o advogado dele, sussurrando alguma coisa com um sorrisão que mostrava confiança, não preocupação. Na visão dele, estava perfeito. Uma mulher sozinha contra uma equipe jurídica experiente. Fácil demais. O juiz explicou a estrutura da audiência. Argumentos de abertura seriam breves. Provas e testemunhos seguiriam conforme o procedimento. Interrupções não seriam toleradas. Sr. Brooks, o senhor pode começar. Daniel Brooks foi para frente e montou um discurso lindo. Casamento que se deteriorou, esposa com estado emocional imprevisível, disputas financeiras exageradas por mal-entendido, marido buscando clareza e resolução. Ele falou calmo, confiante.
Mark assistiu satisfeito. Quando Brooks terminou, voltou pro lugar e deu aquela acenadinha pro cliente. O juiz virou para Ana. Senhora Reynolds, a senhora pode fazer sua declaração inicial. Ana respirou fundo. Não teve pressa. Não dramatizou. Simplesmente falou. Não estou aqui pedindo pena. Estou aqui para contar a verdade. Vou apresentar fatos. Vou apresentar linha do tempo. Vou apresentar provas. Vou falar por mim porque ninguém entende o que aconteceu no meu casamento melhor do que eu. Ela pausou e continuou. Este tribunal vai ouvir muitas coisas sobre meu estado emocional. Vai ouvir suposições feitas sobre mim porque estou grávida. Só peço que eu seja julgada pelas minhas palavras e pelos fatos que apresento, não pelo que os outros acham que eu deveria ser. A sala ficou em silêncio. Ana sentou. O juiz acenou uma vez. Muito bem, vamos prosseguir. Mark se recostou de novo, o sorriso voltando. O resultado ainda parecia inevitável. A audiência tinha começado, e todo mundo naquela sala achava que já sabia como ia terminar. Mas olha, antes de tudo isso, antes do tribunal, antes dos advogados e das acusações, tinha existido um casamento que parecia perfeito por fora. Ana se lembrava claramente dos primeiros anos, os jantares, as viagens, aquelas fotos todas certinhas que enchiam redes sociais e revistas de negócios. Mark sabia apresentar sucesso. Ele entendia de aparências. Ele sabia fazer uma vida parecer invejável. Em público, ele era atencioso. Em reuniões, falava orgulhoso da esposa. Os amigos descreviam eles como equilibrados, estáveis, admirados. Ana acreditou nessa versão do casamento por um tempo. Ela acreditou porque queria. A mudança não veio com violência. Veio quietinha, disfarçada de preocupação. Quando ela engravidou, Mark insistiu em gerenciar a agenda dela. Disse que estresse era perigoso. Sugeriu menos saídas, menos ligações, menos visitas. No começo, parecia razoável. Ele enquadrou tudo como proteção. Ele revisava os compromissos dela. Pedia detalhes sobre conversas. Desencorajava planos espontâneos. Quando ela questionava, ele lembrava que ela estava carregando o filho dele. Ana se ajustou. Disse para si mesma que era temporário. Que era cuidado. Conforme a gravidez avançava, o controle apertou. Mark começou a revisar despesas de perto. Questionava compras que antes passavam batido. Sugeriu aprovação conjunta para saques. Disse que era pro orçamento. Que era pro bebê. Ana se viu pedindo permissão para coisas que nunca tinha precisado antes. Quando expressava desconforto, Mark descartava. Dizia que ela estava emocional. Que hormônios da gravidez distorciam percepção. Que ela precisava confiar nele. Ela tentou. O isolamento veio depois. Ligações com amigos ficaram mais curtas. Visitas ficaram raras. Mark sempre tinha um motivo. Ele não proibia contato. Redirecionava. Atrasava. Substituía por obrigações. Ana começou a passar mais tempo sozinha, preenchendo horas com um silêncio que ela não reconheceu no início. Quando ela falava sobre se sentir sobrecarregada, Mark respondia com irritação. Você quis essa criança, ele disse uma vez. Agora você precisa ser responsável. Responsabilidade virou uma palavra que encerrava conversas. Ana começou a documentar momentos em particular, não por estratégia, mas por instinto. Datas, comentários, mudanças no tom. Ela não sabia porque sentia necessidade de registrar. Só sabia que algo dentro dela tinha começado a parecer instável, e escrever as coisas facilitava respirar. Quanto mais ela se retraía, mais Mark se apresentava como estável. Ele falava com outros sobre o humor dela. Mencionava estresse casualmente. Plantava preocupação sem acusação. Quando Ana percebeu, a narrativa já estava se formando sem ela. Ela ouvia na forma como as pessoas falavam com ela. Vozes suavizadas, perguntas cuidadosas. Mark nunca levantou a voz na frente dos outros. Nunca deixou marcas. Tudo que ele fazia era sutil o suficiente para negar. Essa era a parte mais difícil. Ana se questionava constantemente. Perguntava se estava exagerando. Se era só a gravidez alterando emoções, se estava imaginando padrões onde não existiam. Mas o sentimento não passou. Uma noite, depois de uma discussão sobre finanças que durou horas, Mark disse algo que ficou com ela. Se você não consegue lidar com isso, talvez você não seja tão estável quanto pensa. A frase foi entregue calmamente, quase gentilmente. Ana não respondeu. Foi para a cama e ficou olhando pro teto até amanhecer. Aquela foi a noite que ela entendeu o perigo do silêncio. Não perigo físico, algo mais quieto, mais permanente.
Ela percebeu que se continuasse sem dizer nada, a história sendo construída em torno dela ia substituir completamente a própria voz. Quando ela falasse, ninguém ia acreditar. O bebê se mexeu dentro dela naquela noite. A sensação foi suave mas inconfundível. Ancorou ela. Ana colocou a mão sobre o abdômen e tomou uma decisão que a assustou mais que qualquer discussão. Ela não ia mais permitir que outros definissem a realidade dela. O pedido de divórcio chegou semanas depois. Mark apresentou como necessário. Citou diferenças irreconciliáveis, instabilidade emocional, preocupação com o futuro. Ele não olhou para ela quando disse. Ana leu os papéis devagar. Cada linha parecia desconectada, clínica, distante da vida que ela tinha vivido. Tinha cláusulas que ela não reconhecia, suposições com as quais nunca tinha concordado. Ela entendeu imediatamente o que o pedido pretendia fazer. Não era só para terminar o casamento. Era para estabelecer uma versão dos eventos onde ela era pouco confiável e ele era razoável. Foi dada a ela a opção de responder através de um advogado. A equipe de Mark deixou isso claro. Até sugeriram nomes. Ana recusou. A decisão não foi impulsiva. Veio de semanas de reflexão, de noites quietas, de momentos onde ela imaginou estar numa sala cheia de estranhos enquanto outros falavam por ela. Ela não podia aceitar isso. Ela não confiava em mais ninguém para carregar a verdade com precisão. Mais importante, ela entendia algo que Mark não esperava que ela entendesse. A história já tinha começado. Se ela permitisse que outros a enquadrassem, passaria o resto da vida corrigindo suposições. O tribunal não seria gentil com ela. Ela sabia disso. Uma mulher grávida sem advogado era alvo fácil. Mas permanecer em silêncio seria pior. Ana se preparou sozinha. Organizou registros. Revisou linhas do tempo. Leu guias processuais até tarde da noite. Não para dominar a lei, mas para evitar ser apagada por ela. Ela não estava procurando atacar. Estava procurando ficar em pé. Quando a data da audiência chegou, a determinação dela estava firme. Não era sobre ganhar. Era sobre preservar a verdade enquanto ainda podia. Quando ela entrou no tribunal e pediu para falar por si mesma, a decisão já estava completa. Ela não sabia como os outros iam responder. Só sabia que o silêncio já tinha custado demais, e ela não ia deixar que tomasse a voz dela também. Agora, a sala mudou no momento em que Clary Morgan entrou. Ela andou com propósito, salto batendo suavemente no chão polido enquanto se aproximava do banco de testemunhas. A aparência era deliberada, composta, profissional. Vestido neutro, joias discretas, expressão cuidadosamente calibrada entre preocupação e contenção. Ela parecia alguém que não tinha nada a esconder. Mark endireitou na cadeira quando viu ela. A confiança dele se aprofundou, visível na forma como os ombros relaxaram. Esse era o momento que ele estava esperando. Daniel Brooks se levantou. Por favor, diga seu nome para o registro. Clary Morgan, ela respondeu. Brooks acenou. Senhorita Morgan, como a senhora conhece o Sr. Reynolds? Clary olhou brevemente para Mark, depois de volta para o tribunal. Trabalhamos juntos. Eu era parte do círculo profissional dele. A resposta foi suave, polida, vaga o suficiente para evitar detalhes, específica o suficiente para soar crível. Brooks continuou. Durante esse tempo, a senhora teve contato frequente com a esposa dele, Anna Reynolds. Sim, Clary disse. Observei o comportamento dela em várias ocasiões. Ana ficou parada, mãos dobradas no colo. Não olhou para Clary. Não reagiu. Escutou. Brooks pediu para Clary descrever essas observações. Clary falou calmamente. Descreveu Ana como retraída, emocional, imprevisível. Usou linguagem que soava simpática enquanto sutilmente minava. Ela parecia sobrecarregada, Clary disse. Frequentemente confusa. Esquecia conversas. Ficava facilmente agitada. As palavras se assentaram na sala como poeira fina. Brooks acenou, depois virou ligeiramente para o juiz. Senhorita Morgan, essas mudanças eram consistentes com alguém experimentando instabilidade emocional. Na minha opinião, Clary respondeu, sim. Mark assistiu à troca com satisfação. Era exatamente o que ele esperava. A narrativa estava se desenrolando limpamente. Testemunha composta, esposa frágil, marido posicionado como paciente e preocupado. Ana permaneceu em silêncio. Não interrompeu. Não objetou. Deixou o testemunho continuar sem interrupção. Brooks seguiu em frente. Senhorita Morgan, a senhora alguma vez testemunhou o Sr. Reynolds se comportar de maneira ameaçadora ou abusiva com a esposa? Não, Clary disse imediatamente. Nunca.
A resposta foi firme, imediata, praticada. E o Sr. Reynolds alguma vez expressou preocupação sobre a condição da esposa. Sim, Clary disse. Frequentemente. Ele estava preocupado com o estresse na gravidez. Brooks deixou o silêncio permanecer depois dessa resposta, permitindo que carregasse peso. Mark se recostou, cruzando os braços. Essa era a história que ele queria registrada. Quando Brooks terminou, voltou pro lugar. O juiz virou a atenção para Ana. Senhora Reynolds, a senhora pode interrogar a testemunha. Ana se levantou devagar. Não se aproximou do banco imediatamente. Ficou onde estava, criando espaço entre ela e o testemunho que tinha acabado de ser entregue. Sim, meritíssimo, ela disse. Ela virou para encarar Clary pela primeira vez. Senhorita Morgan, a senhora disse que observou meu comportamento em várias ocasiões. Pode dizer ao tribunal com que frequência esteve presente na minha casa. Clary hesitou por uma fração de segundo. Não estive presente na sua casa. Mas te vi em eventos e reuniões. Ana acenou. Então suas observações foram limitadas a ambientes públicos. Sim. E a senhora não morava conosco? Não. E não compareceu às minhas consultas médicas? Não. Ana pausou brevemente. Então seu testemunho sobre meu estado emocional é baseado no que viu em ambientes profissionais limitados, não na minha vida diária. Clary se mexeu ligeiramente. Sim, mas padrões podem ser observados. Ana acenou de novo. Obrigada. Ela não pressionou mais. Voltou pro lugar. Mark franziu a testa ligeiramente. Ele esperava confronto. Esperava emoção. Em vez disso, Ana voltou pro assento. A sala murmurou suavemente. E olha, foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes de verdade. Daniel Brooks se levantou de novo, tentando aprofundar a questão da capacidade de Ana. Mas ela não mordeu a isca. Ela só ouviu. Anotou mentalmente cada palavra. As datas vagas, as descrições gerais, as alegações amplas. Quando o juiz perguntou se ela queria responder, ela disse simplesmente: gostaria de esclarecer o alcance do testemunho. A senhorita Morgan descreveu impressões, não fatos. Peço que essa distinção seja anotada. E pronto. Nada de drama. Nada de emoção. Só clareza. Mark estava tão confiante que nem percebeu. Ele olhou para Ana enquanto passava e disse baixinho: você deveria ter arranjado um advogado. Ana nem respondeu. Ficou sentada, atenção focada para dentro. Ela tinha aprendido algo importante. A traição não estava mais escondida, e a história que Mark acreditava ser sólida tinha começado a mostrar rachaduras. Mas ele não viu ainda. E era exatamente onde Ana precisava que ele estivesse. Quando a sessão recomeçou, tinha uma atmosfera diferente. A confiança anterior tinha diminuído, substituída por atenção quieta. Os espectadores não estavam mais assistindo por entretenimento. Estavam ouvindo. Ana se levantou quando o juiz reconheceu ela. Meritíssimo, gostaria de permissão para apresentar meu caso numa sequência estruturada. O pedido foi calmo, deliberado, não defensivo. Daniel Brooks se mexeu no assento. Ele esperava reações emocionais. Tinha se preparado para objeções e interrupções. Não tinha se preparado para a organização. O juiz olhou para Ana cuidadosamente. Explique o que quer dizer com estruturado. Vou apresentar uma linha do tempo. Datas específicas, ações e mudanças documentadas. Não vou discutir caráter. Vou mostrar sequência. O juiz pausou brevemente, depois acenou. Pode prosseguir, mas permanecerá dentro dos limites processuais. Sim, meritíssimo. Ana foi para frente, colocando uma pasta fina na mesa à frente dela. Não era grossa. Não era dramática. Não continha pilhas de papel para impressionar. Continha ordem. Vou começar com a data da confirmação da minha gravidez, ela disse. 4 de março do ano passado. Ela falou claramente, fazendo contato visual com o juiz, não com a audiência. Antes dessa data, não havia restrições colocadas no meu cronograma, finanças ou comunicação. Depois dessa data, havia. Ela não levantou a voz. Não pausou para efeito. Listou datas, visitas ao médico, conversas, pedidos apresentados como sugestões, sugestões apresentadas como expectativas. Em 15 de abril, Mark pediu acesso ao meu cronograma de consultas. Em 2 de maio, sugeriu reduzir contato com amigos devido ao estresse. Em 10 de junho, pediu para revisar despesas antes de serem processadas. Cada item foi apresentado sem comentário.
Daniel Brooke se levantou para objetar. Meritíssimo. Essas são discussões matrimoniais normais. Não há evidência de coerção. O juiz levantou a mão. Senhora Reynolds, continue. O Sr. Brooks terá a oportunidade de responder. Ana acenou. Ela continuou pelo verão. Conforme a gravidez progredia, os pedidos aumentaram em frequência e consequência. Descreve a mudança de sugestão para expectativa, de expectativa para consequência. Se eu resistia, me diziam que eu estava sendo irresponsável. Se expressava desconforto, me diziam que eu estava emocional. Ela parou ali. O juiz olhou para Brooks. O senhor pode interrogar depois. Por agora, permita a sequência. Brooks sentou. Mark observou Ana com olhos estreitados. Isso não era o que ele tinha antecipado. Não tinha acusação para desaprovar, nenhum surto emocional para minar. Só tempo. Ana virou uma página na pasta. O acesso financeiro mudou em 1º de julho. Fui informada de que a aprovação conjunta seria necessária para saques acima de um certo valor. Ela declarou o valor. Declarou a data. Declarou o contexto. A explicação dada foi preparação para a criança. Ela não discutiu o motivo. Documentou a mudança. A sala ficou em silêncio. Ana não olhou para Mark. Não olhou para Clary. Ela se dirigiu ao tribunal como se os outros não estivessem presentes. O acesso à comunicação mudou em agosto. Fui desencorajada de participar de reuniões sociais. Ligações foram descritas como estresse desnecessário. Ela pausou brevemente. Não fui proibida, ela disse. Fui redirecionada. O juiz se inclinou ligeiramente para frente. Explique. Ana encontrou o olhar dele. Me disseram que tomar decisões independentes era egoísta. Que estresse podia prejudicar o bebê. Que cooperação era esperada. Ela voltou pro assento. Mark se mexeu, a confiança dele não mais sem esforço. Daniel Brooke se levantou. Meritíssimo, esse testemunho é subjetivo. Não há prova de intenção. O juiz acenou. Isso pode ser abordado. Senhora Reynolds, prossiga. Ana se levantou de novo. Não estou alegando intenção. Estou apresentando o padrão. Ela continuou descrevendo quando preocupações foram levantadas por outros sem o input dela. Me tornei um tópico, não uma participante. Ela pausou, permitindo que a declaração se assentasse. O juiz olhou para o registro. Senhora Reynolds, tem documentação para apoiar essas datas? Sim, meritíssimo. Ela entregou cópias ao escrivão. Confirmações de consultas, notificações bancárias, entradas de calendário. Eram simples, sem enfeites. O juiz revisou brevemente. Aceito. Mark exalou bruscamente. Isso não estava mais confortável. Ana continuou. Ela descreveu as semanas que antecederam o pedido, a tensão, o silêncio, as conversas que terminavam sem resolução. Não dramatizou. Não recontou discussões palavra por palavra. Explicou mudança. Entendi que se continuasse calada, uma versão dos eventos seria criada sem mim. Ela parou ali. O juiz acenou. Daniel Brooke se levantou de novo, claramente frustrado. Meritíssimo. Essa é uma narrativa pessoal. Não há evidência de irregularidade. A resposta do juiz foi medida. Senhor Brooks, o tribunal determinará relevância. A senhora Reynolds está estabelecendo contexto. Ele virou para Ana. Senhora Reynolds, limitará testemunho adicional à sequência factual. Sim, meritíssimo. Mark se inclinou para frente agora, a diversão anterior sumida. Ana voltou para o assento, tendo completado a apresentação. Ela não pediu simpatia. Não solicitou julgamento imediato. Tinha feito o que pretendia. Tinha estabelecido a estrutura. A sala não via mais uma pessoa desorganizada. Via uma mulher que sabia onde estava parada. O juiz pediu uma pausa breve antes de prosseguir. Conforme a sala se mexeu, sussurros recomeçaram, mas eram diferentes agora. Não desdenhosos. Curiosos. Mark permaneceu sentado, a mandíbula apertada. Pela primeira vez desde que a audiência começou, o equilíbrio tinha mudado, e todo mundo na sala sentiu. E foi aí que Ana fez um movimento brilhante. Ela chamou Clary Morgan de volta. A mulher voltou ao banco, mas a facilidade que tinha carregado antes tinha diminuído. Ana permaneceu em pé vários metros distante. Senhorita Morgan, anteriormente a senhora testemunhou que observou mudanças no meu comportamento emocional. Gostaria de fazer algumas perguntas esclarecedoras.
Daniel Brook se levantou até a metade, depois sentou de volta. Não tinha base imediata para objetar. Clary acenou. Claro. Ana não levantou a voz. A senhora declarou que me viu frequentemente em eventos profissionais. Pode dizer ao tribunal quantos desses eventos compareceu com meu marido entre abril e agosto do ano passado? Clary piscou uma vez. Não me lembro do número exato. Ana acenou. Foi mais de 5. Clary hesitou. Possivelmente mais de 10. Não tenho certeza. Ana não pressionou. Se lembra de comparecer ao gala beneficente em junho? Sim. E à recepção trimestral de investidores em julho? Sim. Houve outros onde interagiu pessoalmente comigo. Clary pausou. Esses são os principais. Ana deixou as respostas ficarem. Então suas observações diretas de mim ocorreram em 2 ocasiões. Clary se mexeu ligeiramente. Pode ter havido outras. Ana acenou de novo. Mas pode confirmar 2 especificamente. Sim. Ana não discutiu. Nessas 2 ocasiões, estivemos envolvidas em conversa prolongada. Não, Clary admitiu. Trocas breves. E essas trocas foram privadas? Não. Ana deu um passo atrás. Então seu testemunho sobre meu estado emocional é baseado em interações públicas breves, não observação prolongada ou privada. Clary apertou o aperto nas mãos. Foi baseado em padrões. Ana encontrou o olhar dela. Padrões requerem consistência. 2 momentos não estabelecem um. Daniel Brook se levantou abruptamente. Meritíssimo. A testemunha está sendo intimidada. O juiz levantou a mão. Senhora Reynolds, limite comentários. Faça perguntas. Ana inclinou a cabeça. Sim, meritíssimo. Ela virou de volta para Clary. Senhorita Morgan, a senhora também testemunhou que meu marido expressou preocupação pelo meu bem-estar. Alguma vez ouviu ele expressar preocupação diretamente para mim na sua presença? Não. Alguma vez ouviu ele desencorajar outros de entrarem em contato comigo? Não. Alguma vez testemunhou ele restringindo meu acesso a finanças? Não. Ana acenou uma vez. Obrigada. Ela se afastou do banco. O silêncio na sala parecia mais pesado agora. O que Clary tinha dito antes não tinha sido desmentido, mas tinha sido estreitado, reduzido, contido. O juiz fez uma nota breve. Senhorita Morgan, pode descer. Clary voltou para o assento, a postura menos certa que antes. Mark se mexeu na cadeira. Isso não era o colapso que ele tinha temido, mas não era a afirmação suave que esperava. Ana não voltou para o assento. Gostaria de chamar Sarah Lynn. Uma mulher no fim dos 30 se aproximou do banco. Movimentos eficientes, expressão neutra. Se carregava como alguém acostumada à documentação. Por favor, diga seu nome. Sarah Lynn. E sua ocupação? Sou gerente sênior de contas na Crestview Financial. Daniel Brook se levantou imediatamente. Meritíssimo. Qual é a relevância dessa testemunha? Ana respondeu antes que o juiz pudesse falar. A senhorita Lynn gerenciava contas associadas ao nosso lar. O testemunho dela se relaciona à atividade financeira documentada. O juiz acenou. Prossiga. Ana se dirigiu a Sarah Lynn diretamente. Senhorita Lynn, a senhora era responsável por supervisionar transações das nossas contas conjuntas. Sim. Durante o período entre junho e agosto do ano passado, observou alguma atividade financeira em comum? Sim. Mark se inclinou para frente. Daniel Brooks franziu a testa. Que tipo de atividade? Ana perguntou. Houve várias transferências que não eram consistentes com padrões de gastos anteriores. Ana acenou. Essas transferências foram autorizadas por ambas as partes. Não. Foram autorizadas apenas pelo Sr. Reynolds. Daniel Brook se levantou. Meritíssimo. Contas conjuntas frequentemente permitem autorização individual. O juiz gesticulou para ele continuar depois. Senhorita Lynn, essas transferências foram divulgadas para mim no momento em que ocorreram. Não. Ana respirou. Pode descrever a natureza das transferências. Eram pagamentos a terceiros. Alguns foram rotulados como taxas de consultoria. Outros não tinham descrição clara. Alguma dessas transferências foi feita para a senhorita Clary Morgan. A pergunta cortou nitidamente pela sala. Clary olhou para cima. Sarah verificou as anotações. Sim.
Um pagamento foi feito para uma conta associada à senhorita Morgan. Mark se levantou de repente. Isso está completamente fora de contexto. A voz do juiz foi firme. Sr. Reynolds, sente-se. Mark hesitou, depois obedeceu. Ana não olhou para ele. Senhorita Lynn, esse pagamento foi divulgado para mim. Não. Era consistente com o comportamento financeiro anterior. Não. Ana deu um passo atrás. Obrigada. Sarah Lynn foi dispensada. A sala zumbia agora. A energia tinha mudado de curiosidade para alerta. Daniel Brooke se levantou, a compostura dele tensa. Meritíssimo. Essa é uma caracterização equivocada. Há explicações legítimas para essas transações. O juiz acenou. Essas explicações podem ser apresentadas, mas o testemunho permanece. Ana voltou para o assento. Mark não sorria mais. A mandíbula dele se apertou enquanto ele se inclinava para Brooks, sussurrando urgentemente. Pela primeira vez, a certeza que ele tinha carregado pro tribunal tinha ido embora. O que permanecia era irritação, e abaixo disso, algo mais perto de medo. A verdade não tinha explodido. Tinha rachado, e todo mundo na sala podia ouvir. Mas espera, porque o melhor ainda estava por vir. Ana chamou o Dr. Ethan Colley. Um homem nos 40 e poucos se levantou e se aproximou do banco. Movimentos medidos, profissionais. Não carregava pilha de papéis, só uma pasta fina segura com cuidado. Por favor, diga seu nome e ocupação para o registro. Ethan Colley. Sou obstetra certificado. Daniel Brooks endireitou imediatamente. O juiz gesticulou para Ana prosseguir. Dr. Colley, o senhor foi meu obstetra primário durante minha gravidez. Sim. Por quanto tempo o senhor me tratou? Da confirmação da gravidez até o pedido deste caso. Ana acenou. Durante esse período, observou alguma mudança na minha saúde que o preocupou? Sim. Havia sinais de estresse elevado. Daniel Brooks se levantou. Meritíssimo. Estresse durante gravidez não é incomum. O juiz acenou. Dr. Colley, pode responder completamente. Dr. Colley continuou. Estresse pode ser comum, mas estresse persistente de certa intensidade não é benigno. Ana encontrou o olhar dele. Pode explicar o que quer dizer com persistente? Sim. No caso da Sra. Reynolds, observamos elevações sustentadas na pressão arterial, interrupção do sono e respostas de ansiedade que não se resolviam entre visitas. Ana pausou. Esses sintomas se apresentaram de repente ou gradualmente. Desenvolveram ao longo do tempo. Correlacionaram com mudanças nas condições de vida relatadas dela. Daniel Brooks se mexeu. Dr. Colley, eu relatei abuso físico. Não. Relatei pressão emocional. Sim. Mark olhou para cima bruscamente. Ana permaneceu focada. Pode descrever essa pressão? Dr. Colley ajustou os óculos. A Sra. Reynolds descreveu se sentir monitorada. Relatou restrições aumentadas nas atividades e finanças dela. Expressou preocupação sobre o impacto do estresse contínuo na gravidez. Daniel Brooks se levantou de novo. Meritíssimo. Esses são relatos subjetivos. O juiz respondeu calmamente. Doutor, continue. Dr. Colley acenou. Em obstetrícia, não confiamos apenas na narrativa do paciente. Avaliamos indicadores fisiológicos junto com experiência relatada. Ana respirou. Havia indicadores objetivos no meu caso. Sim, havia. Ele descreveu os dados. Leituras de pressão arterial tomadas em várias visitas, sintomas relacionados ao estresse registrados consistentemente, notas documentando preocupação pelo bem-estar materno e fetal. Ana não enfeitou. O senhor aconselhou alguma mudança? Sim. Aconselhei reduzir fontes de estresse. E eu segui esse conselho? Sim, na medida do possível. Ana pausou. Doutor, o senhor alguma vez me aconselhou que meus sintomas eram imaginários ou exagerados? Absolutamente não. Alguma vez sugeriu que hormônios da gravidez invalidavam minha experiência? Não. Mark se mexeu na cadeira. Daniel Brooks se inclinou para frente. Dr. Colley, o senhor alguma vez diagnosticou a Sra. Reynolds com um transtorno mental? Não. Alguma vez recomendou intervenção psiquiátrica? Não. Brooks franziu a testa. Então o que estamos ouvindo é que a Sra. Reynolds experimentou estresse durante gravidez, o que é comum. Dr. Colley encontrou o olhar dele. O que é comum é estresse temporário.
O que me preocupou foi duração e causa. A sala permaneceu em silêncio. Ana ficou parada. Doutor, baseado no seu julgamento médico, estresse prolongado pode ser prejudicial durante gravidez. Sim. Pode aumentar risco. Risco para quem? Para mãe e criança. Mark exalou bruscamente. Ana não olhou para ele. Expressei preocupação sobre minha situação de vida. Sim. Repetidamente. Pedi documentação. Sim. Dr. Collie levantou a pasta. Essas são minhas notas. Refletem preocupação contínua. Daniel Brooks se levantou de novo. Meritíssimo. Notas médicas não estabelecem culpa. O juiz acenou. Estabelecem contexto. Ana virou de volta pro Dr. Collie. Doutor, na sua opinião profissional, as condições que descreve contribuíram pro estresse que o senhor observou? Sim. Essas condições foram autoimpostas ou externas? Externas. Ana deu um passo atrás. Obrigada. O juiz fez uma nota. Dr. Collie, pode descer. Conforme o doutor voltou pro assento, a sala parecia diferente. Não mais alta, mais focada. Daniel Brooks se levantou, a confiança dele não mais sem esforço. Meritíssimo. A defesa gostaria de esclarecer que preocupação não é igual a controle. O juiz olhou para ele. Isso pode ser argumentado, mas o testemunho estabelece relevância médica. Ele virou a atenção para Mark. Sr. Reynolds, o senhor pode responder através do advogado. Brooks falou rapidamente agora, tentando reenquadrar a narrativa. Enfatizou cuidado, responsabilidade, planejamento financeiro. Falou de intenções em vez de resultados. Ana ouviu. Não interrompeu. Não objetou. Notou uma coisa. Brooks evitou abordar duração. Evitou abordar correlação. Evitou abordar causa. O juiz ouviu cuidadosamente. Quando Brooks terminou, o juiz se dirigiu ao tribunal. O testemunho indica estresse sustentado associado a fatores ambientais. Isso é relevante. Mark se inclinou para Brooks, sussurrando urgentemente. A postura dele não era mais relaxada. Ana permaneceu sentada, a mão repousando levemente sobre o abdômen. Ela não se sentiu vitoriosa. Sentiu-se firme. A linha tinha sido cruzada, não por acusação, mas por evidência. O tribunal fez um recesso breve. Conforme as pessoas se levantaram, a atmosfera permaneceu contida. Ninguém sussurrava agora. Estavam pensando. O chão sob o caso tinha mudado. Não de repente, não dramaticamente, mas decisivamente. Mark Reynolds sabia. Pela primeira vez desde que a audiência começou, o chão legal sob ele não se sentia mais sólido. Quando o tribunal reconveio, a sala parecia mais pesada que antes. Não tensa, focada. A evidência tinha sido apresentada. O testemunho tinha sido ouvido. O que permanecia não era descoberta, mas acerto de contas. Toda pessoa na sala entendia que a direção do caso agora dependia de como os fatos seriam mantidos juntos. O juiz olhou para baixo pro registro, depois levantou os olhos. Senhora Reynolds, pode se dirigir ao tribunal. Ana se levantou. Não carregou notas nas mãos. Não deu um passo para frente dramaticamente. Permaneceu exatamente onde estava, se fundamentando na quietude antes de falar. Serei breve, ela disse. A voz era calma, não quieta, medida. Não estou aqui para alegar perfeição. Não estou aqui para negar que gravidez é difícil ou que estresse existe de muitas formas. Ela pausou. Mas dificuldade não é desordem, e estresse não é consentimento. Ninguém se mexeu. Ana olhou diretamente para o juiz. Não vim aqui para pedir que este tribunal puna meu marido por quem ele é. Vim aqui para pedir que este tribunal reconheça o que aconteceu. Ela virou ligeiramente, reconhecendo a sala sem se dirigir a nenhuma pessoa. Fui descrita como emocional. Isso não é uma acusação. É um rótulo. Daniel Brooks se mexeu no assento. Ana continuou. Quando eu estava calma, disseram que eu estava retraída. Quando falei, disseram que eu estava instável. Quando obedeci, disseram que eu precisava de orientação. Quando questionei, disseram que eu estava sendo difícil. Ela respirou. Em nenhum momento meu silêncio me protegeu. Mark Reynolds se recostou na cadeira. Ele sorriu. Não foi alto dessa vez. Foi apertado, controlado, uma performance feita para ele mesmo mais que para qualquer um. Ana notou. Não reagiu. Não estou pedindo pro tribunal decidir se meu casamento foi feliz. Estou pedindo pro tribunal decidir se minha voz importou.
Ela colocou a mão gentilmente sobre o abdômen. Estou carregando uma criança. Isso não me faz frágil. Me faz responsável. O juiz observou de perto. Organizei meu testemunho porque caos beneficia aqueles que o criam. Apresentei datas porque memória pode ser descartada, mas sequência não pode. Ela não olhou para Mark. Não trouxe testemunhas para falar por mim. Trouxe testemunhas para confirmar fatos. A sala permaneceu em silêncio. Ana mudou o peso ligeiramente, se firmando. Houve um esforço para retratar preocupação como cuidado. Mas preocupação sem consentimento se torna controle. Daniel Brooke se levantou abruptamente. Meritíssimo, isso é argumento. O juiz levantou a mão. Senhora Reynolds, limite seus comentários a resumo. Sim, meritíssimo. Ana acenou uma vez. Vou concluir. Ela falou mais devagar agora, cada palavra deliberada. Não estou aqui porque não pude sobreviver ao meu casamento. Estou aqui porque me recusei a desaparecer dentro dele. O sorriso de Mark se alargou brevemente. Ele se inclinou para Brooks e sussurrou algo, claramente divertido. Os olhos do juiz piscaram para ele. Senhor Reynolds, o senhor vai manter decoro. Mark levantou as mãos ligeiramente. Claro, meritíssimo. Estou simplesmente confiante. As palavras ecoaram mais alto que ele pretendia. Ana não virou para ele. Sei que não pareço o que uma parte vencedora normalmente parece. Não tenho equipe legal. Não tenho recursos iguais aos do meu marido. Ela encontrou o olhar do juiz de novo. Mas tem outra coisa. Ela pausou. Tenho clareza. As palavras se assentaram na sala. Ana baixou a mão e se endireitou. Não exagerei. Não enfeitei. Não me escondi atrás de linguagem. Ela respirou. Disse exatamente o que aconteceu na ordem que aconteceu e permiti que outros confirmassem. Ela parou de falar. O silêncio que seguiu foi completo. O juiz acenou devagar. Obrigado, senhora Reynolds. Pode sentar. Ana voltou para a cadeira. Mark se recostou de novo, a confiança dele ressurgindo. Ele riu suavemente. Ainda sem advogado, murmurou para Brooks. Ela acha que isso é suficiente. Brooks não respondeu imediatamente. O juiz virou a atenção para a defesa. Senhor Brooks, pode responder. Daniel Brooks se levantou. Falou cuidadosamente agora, menos teatral, mais contido. Reiterou preocupação. Enfatizou intenção. Enquadrou as ações de Mark como protetoras. Lembrou o tribunal da ausência de dano físico. Mark acenou junto. Quando Brooks terminou, Mark não conseguiu se segurar. Ele se levantou ligeiramente, se dirigindo ao tribunal com um ar casual. Meritíssimo. Acredito que isso já foi longe o suficiente. Todos vemos o que isso é. O juiz olhou para ele. Sente-se, Sr. Reynolds. Mark obedeceu, mas a expressão dele permaneceu confiante. A sala tinha mudado. Não em barulho, mas em alinhamento. As pessoas não estavam mais assistindo Ana como curiosidade. Estavam assistindo Mark. Ana sentou quieta, a respiração dela firme. Não sentiu alívio. Sentiu-se resolvida. Tinha feito exatamente o que veio fazer. Tinha falado sem implorar. Tinha ficado em pé sem espetáculo. Tinha permitido que a verdade ficasse sozinha. O que viesse depois não estava mais no controle dela, e isso era suficiente. O juiz revisou as notas de novo. A sala esperou. Pela primeira vez desde que o caso começou, a espera não era para Ana Reynolds falhar. Era para Mark Reynolds responder. E foi aí que aconteceu o momento que ninguém viu vindo. O juiz olhou para baixo para o arquivo na frente dele, depois levantou os olhos. Sr. Reynolds, tenho uma pergunta. Mark endireitou imediatamente. Esse era o momento que ele estava esperando. Sim, meritíssimo. O juiz não levantou a voz. Não se mexeu no assento. O tom dele era neutro, quase conversacional. O senhor testemunhou que suas ações foram motivadas por preocupação pela sua esposa e filho não nascido. Correto, Mark respondeu sem hesitação. O senhor declarou que as limitações financeiras e sociais descritas eram medidas protetoras. Sim. O juiz acenou uma vez. Então quero que responda uma pergunta simples. No momento em que essas medidas foram implementadas, o senhor acreditava que sua esposa era incapaz de tomar decisões independentes. Mark pausou. Foi breve, quase imperceptível. Ana notou imediatamente. Acreditava que ela estava sob estresse significativo, Mark disse cuidadosamente. O que pode prejudicar julgamento.
O juiz não reagiu. Então sua preocupação era a capacidade. Em parte, Mark respondeu. O juiz se inclinou ligeiramente para frente. Capacidade implica a avaliação. O senhor buscou avaliação formal? Não. Não achei necessário. Consultou um profissional médico sobre capacidade de tomada de decisão? Não. Solicitou alguma determinação legal limitando a autonomia da sua esposa? Não. O juiz pausou. Ana sentiu algo mudar dentro dela. A cadência das perguntas, a ordem, o estreitamento, era familiar. Não do tribunal, mas da memória. Ela tinha ouvido esse ritmo antes, anos atrás, numa sala diferente, contexto diferente. A respiração dela prendeu ligeiramente, embora a expressão não mudou. O juiz continuou. Então o senhor unilateralmente impôs limitações baseadas no seu julgamento pessoal. Mark franziu ligeiramente. Estava agindo de boa fé. Como marido. O juiz acenou. Boa fé não nega autoridade. E a autoridade requer justificativa, mesmo dentro do casamento. As palavras pousaram com força quieta. Ana sentiu a mão dela apertar contra o tecido do vestido. A formulação era inconfundível agora. A estrutura, a precisão, a forma como cada pergunta removia uma saída em vez de convidar uma. Ela conhecia essa voz. Não como juiz, mas como pai. Ela não olhou para cima. Não permitiu que o rosto traísse a percepção que tinha acabado de cristalizar na mente dela. O homem no banco não estava simplesmente presidindo sobre o caso dela. Ele era o homem que tinha ensinado ela há muito tempo que poder sem responsabilidade sempre se revela sob questionamento. Os batimentos cardíacos dela se firmaram. O juiz continuou. Sr. Reynolds, o senhor enfatizou intenção. Vamos focar em resultado. Ele virou uma página no arquivo. O médico da sua esposa documentou o estresse sustentado correlacionado com fatores ambientais. O senhor reconhece implementar esses fatores. Fiz o que achei melhor, Mark disse. Essa não foi a pergunta, o juiz respondeu calmamente. Mark se mexeu. Sim. Reconheço. O juiz acenou. Então o senhor agiu sem diretiva médica, sem autoridade legal e sem consentimento. Mark abriu a boca, depois fechou. Ana observou cuidadosamente. Isso não era colapso. Era contenção. O juiz não estava acusando. Estava definindo. Mark tentou se recuperar. Estava protegendo minha família. Às vezes liderança requer decisões difíceis. O juiz encontrou o olhar dele. Liderança não é isenção. A sala permaneceu totalmente parada. Ana baixou os olhos. Por dentro, algo profundo se assentou. Não alívio, não esperança, mas reconhecimento. Ela tinha se perguntado por anos se alguma vez veria ele de novo, se ele a reconheceria, se ela o reconheceria. Não esperava isso. Não aqui. Não assim. Mas ela não permitiu que o momento mudasse a postura dela. Não suavizou. Não endureceu. Permaneceu exatamente como tinha estado durante toda a audiência. Uma mulher falando por si mesma. O juiz virou a atenção de volta pro registro. Sr. Reynolds, uma pergunta final. Mark engoliu. Em algum momento sua esposa consentiu com as limitações que o senhor impôs. Mark hesitou de novo. A pausa foi mais longa dessa vez. Não. Ela não consentiu explicitamente. O juiz acenou. Isso é tudo. Mark exalou bruscamente e sentou de volta. O dano estava feito. Não publicamente, não dramaticamente, mas estruturalmente. A estrutura na qual Mark tinha confiado tinha sido desmontada. Não por acusação, mas por definição. Ana permaneceu sentada. As mãos dela repousavam calmamente no colo. Ela sentiu o peso do momento, mas não se entregou a ele. Entendia algo agora que a ancorou ainda mais firmemente que antes. O que acontecesse depois não aconteceria por causa de quem o juiz era para ela. Aconteceria por causa do que já tinha sido estabelecido. O juiz olhou para baixo pro registro de novo. Antes de prosseguirmos, há uma questão processual que deve ser abordada. Daniel Brooks olhou para cima bruscamente. Mark Reynolds se mexeu na cadeira. O juiz continuou. Durante o curso dessa audiência, informação foi trazida à atenção do tribunal sobre uma conexão familiar prévia entre o banco e uma das partes. Uma onda atravessou a sala. Ana permaneceu parada. Essa questão não foi divulgada antes porque não era conhecida como relevante até que um limite específico fosse alcançado. A cabeça de Mark virou de repente. Que limite? O juiz olhou diretamente para ele. Estabelecimento de fato. Não especulação.
Ele virou pro escrivão. Por favor, registre que o tribunal está reconhecendo um potencial conflito de interesse. O escrivão obedeceu. Daniel Brooks se levantou imediatamente. Meritíssimo, solicitamos esclarecimento. O senhor vai receber. Em ordem. O juiz se dirigiu à sala. Para transparência, vou declarar a natureza da conexão. A senhora Anna Reynolds é minha filha biológica. A sala congelou. Sem suspiro, sem grito. O choque se assentou silenciosamente como poeira. Mark encarou o banco, descrença se espalhando pelo rosto. Isso não é possível. O juiz não respondeu ao comentário. Dada essa divulgação, o tribunal deve determinar se os procedimentos até este ponto permanecem válidos. Daniel Brooks se moveu rapidamente. Meritíssimo. Essa audiência inteira está agora comprometida. O juiz levantou a mão. Sente-se, Sr. Brooks. O tribunal vai abordar isso. Ele virou a atenção de volta pro registro. O momento da divulgação importa. Este tribunal não apresentou veredicto. Facilitou a apresentação de evidências. Ele olhou para Ana. Senhora Reynolds, tinha algum conhecimento prévio de que este tribunal presidiria sobre seu caso? Não, meritíssimo. Selecionou este tribunal? Não. O juiz acenou. Virou para Daniel Brooks. Sr. Brooks, seu cliente levantou objeção a local ou designação no início. Não, Brooks admitiu. Solicitou recusa antes de hoje. Não. O juiz acenou de novo. Então o tribunal prosseguirá de acordo com a lei. Para eliminar qualquer aparência de viés, vou me recusar de emitir a decisão final. No entanto, as descobertas de fato registradas permanecem intactas. Mark se levantou abruptamente. O senhor não pode fazer isso. Isso é uma armação. A voz do juiz ficou mais afiada. Sr. Reynolds, mais uma interrupção e o senhor será removido. Mark sentou de volta, o rosto pálido. O juiz continuou. O registro reflete que a peticionária estabeleceu relato coerente baseado em evidências de eventos. Também reflete inconsistências materiais na posição do réu. Ele virou pro escrivão. Providencie reatribuição imediata para um juiz sênior para disposição final. A sala zumbia agora, mas era controlado. O juiz abordou a nova questão diretamente. Antes da reatribuição, este tribunal vai abordar ações auxiliares. O testemunho apresentado levanta preocupações além de dissolução civil, especificamente sobre conduta financeira e comportamento coercitivo. Ele virou pro escrivão de novo. Encaminhe os registros financeiros à autoridade investigativa apropriada. A respiração de Mark veio rápida agora. Isso é ultrajante. O senhor não pode fazer isso. O juiz olhou para ele firme. O tribunal não está fazendo isso. A evidência está. Ana sentou quieta. Não olhou para o juiz. Não olhou para Mark. Não olhou para os espectadores. Focou em respirar. O juiz reatribuído entrou logo depois. Mais velho, impassível, eficiente. Revisou o resumo fornecido e se dirigiu às partes. Revisei o registro. As descobertas de fato permanecem. Ele olhou para Mark. O réu falhou em refutar a sequência estabelecida de controle, ocultação financeira e tomada de decisão unilateral. Mark sacudiu a cabeça. Isso não é justo. O juiz continuou. O tribunal concede à peticionária autonomia legal completa. Todas as restrições financeiras temporárias são suspensas com efeito imediato. Os ombros de Ana relaxaram ligeiramente. A peticionária retém a autoridade primária de tomada de decisão sobre a criança não nascida. A mandíbula de Mark se apertou. Adicionalmente, o réu é ordenado a cumprir com divulgação financeira completa e é proibido de interferir com o acesso pessoal ou financeiro da peticionária. Ele pausou. O tribunal ainda ordena que a questão de transferências não divulgadas seja investigada separadamente. As palavras pousaram pesado. Mark se levantou de novo. Vocês estão me destruindo. O juiz não reagiu. Este tribunal não destrói. Registra. Ele virou para Ana. Senhora Reynolds, seu pedido de alívio é concedido. Ana se levantou. Obrigada, meritíssimo. O juiz acenou. O martelo bateu uma vez. Esta audiência está concluída. A sala explodiu em movimento. Repórteres correram para as saídas. Telefones foram levantados. Sussurros viraram conversas. Mark permaneceu sentado. Daniel Brooks se inclinou para ele, falando urgentemente.
mas Mark não respondeu. O rosto dele tinha perdido a cor. Ana reuniu as coisas dela quietamente. Quando se levantou, sentiu olhos nela de todas as direções. Não os reconheceu. Caminhou pro exit com passos firmes. Do lado de fora do tribunal, o ar estava fresco. Tocou o rosto dela gentilmente, como se lembrando ela que o mundo se estendia além de linguagem legal e registros selados. Ela pausou no topo dos degraus e se permitiu respirar. O caso tinha acabado. Não emocionalmente, não em memória, mas na verdade. O tribunal tinha registrado o que aconteceu. Tinha entrado as palavras dela em permanência. Ninguém podia apagar isso agora. Ana desceu os degraus devagar e cruzou a praça. O motorista esperava no meio-fio. Ela agradeceu quietamente e tomou o assento atrás, assistindo o tribunal recuar pela janela conforme o carro partiu. Dentro do veículo, silêncio retornou. Não parecia vazio. Parecia conquistado. O telefone dela vibrou uma vez. Uma mensagem de um número que ela não tinha salvado, mas reconheceu. Se estiver disposta, podemos conversar depois. Ela não respondeu imediatamente. Colocou o telefone virado para baixo e olhou pela janela de novo. A cidade seguia como sempre. Pedestres cruzavam ruas. Carros paravam nos sinais. A vida não pausava para a justiça. Continuava em volta dela. Era assim que ela sabia que o resultado era real. Mais tarde naquela noite, ela concordou em se encontrar. Escolheram um lugar neutro. Um café quieto perto do rio, longe do tribunal, longe da memória. Quando chegou, viu ele já sentado perto da janela. William Hart não se levantou quando ela entrou. Esperou. Ana se aproximou devagar e tomou a cadeira do outro lado dele. Eles se olharam por um momento sem falar. Ele parecia mais velho do que ela lembrava. Ou talvez ela tivesse o vendo sem distância pela primeira vez. O cabelo dele estava mais grisalho agora. A expressão era controlada, mas não distante. Eu não sabia, ele disse quietamente. Eu sei, Ana respondeu. Ele acenou. Teria me recusado imediatamente se soubesse antes. Acredito, ela disse. Eles sentaram em silêncio de novo. Não havia pressa para preencher. Reconheci suas perguntas, Ana disse finalmente. Não hoje. Anos atrás. Os olhos de William suavizaram ligeiramente. Ensinei você a ouvir. Você se ensinou a falar. Ana não sorriu, mas algo facilitou dentro dela. Não vim ao tribunal por causa de você, ela disse. Eu sei, ele respondeu. Isso importou para mim. Importou para mim também. Eles não discutiram o caso mais. Não havia nada a dizer sobre ele. A lei tinha tomado seu lugar. O registro ia permanecer. Eles falaram em vez disso sobre tempo, sobre ausência, sobre escolhas que tinham consequências que nenhum veredicto podia abordar. Quando se separaram, não houve abraço, nenhuma promessa. Só entendimento. Era suficiente. De volta em casa, Ana se preparou para dormir. Ela se moveu cuidadosamente, deliberadamente, como se corpo e mente estivessem reaprendendo como ocupar o mesmo espaço sem tensão. Ficou perto da janela por um momento antes de apagar a luz. A cidade brilhava embaixo. Em algum lugar através dela, Mark Reynolds estava enfrentando seu próprio silêncio. Ordens judiciais, investigações, consequências que não podiam ser gerenciadas com dinheiro ou postura. Ana não pensou nele. Deitou e descansou uma mão sobre o abdômen, ouvindo o ritmo constante sob a palma dela. Amanhã traria compromissos, papelada, decisões. Mas não medo. Ela tinha falado quando o silêncio teria apagado ela. Tinha ficado em pé quando ficar em pé parecia impossível. Tinha confiado na verdade sem saber quem a ouviria. Essa era a vitória. Não o veredicto, não o nome no banco, mas o conhecimento de que ela não tinha desaparecido. Conforme o sono vinha, Ana sentiu algo não familiar se assentar no peito dela. Paz. Não o tipo que esquece o que aconteceu, mas o tipo que sobrevive a isso. E aí, o que você achou? Essa história me arrepia toda vez. Uma mulher grávida, sozinha contra um sistema inteiro, contra dinheiro, contra poder, e ela não desistiu. Ela não ficou quieta. Ela fez o que a maioria das pessoas nem teria coragem de tentar. Sabe o que mais me impressiona? Não foi sorte. Não foi o fato do juiz ser o pai dela. Porque quando ele se revelou, o caso já estava ganho. As provas já tinham sido apresentadas. A verdade já tinha sido estabelecida. Se fosse outro juiz, o resultado teria sido o mesmo. E é isso que faz essa história tão poderosa. Ana ganhou porque ela se preparou. Porque ela documentou tudo. Porque ela entendeu que em um tribunal, o que importa não é emoção, é evidência.
Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Ela simplesmente apresentou fato após fato, data após data, prova após prova. E deixou a verdade falar por ela. E o Mark? Cara, o Mark é o exemplo perfeito de alguém que confundiu poder com razão. Ele tinha dinheiro, tinha advogado caro, tinha testemunha preparada. Mas sabe o que ele não tinha? A verdade. E no final, quando você não tem a verdade do seu lado, todo o dinheiro do mundo não salva. Aquele momento quando descobriram sobre o pagamento para Clary. Rapaz, foi o começo do fim para ele. Porque aí ficou óbvio que não era só sobre controlar a Ana. Era sobre construir uma narrativa falsa com a ajuda de terceiros. Era sobre manipulação sistemática. E sabe qual foi a jogada de mestre da Ana? Ela não atacou. Ela não acusou. Ela simplesmente perguntou: quantas vezes você me viu? Essas observações foram públicas ou privadas? Esse pagamento foi divulgado. Perguntas simples que destruíram toda a estratégia deles. Agora, vamos falar sobre algo importante aqui. Essa história não é só sobre divórcio. É sobre uma coisa muito mais profunda: controle emocional. O Mark nunca bateu na Ana. Nunca gritou na frente dos outros. Nunca deixou marca. Mas ele isolou ela. Controlou o dinheiro dela. Questionou a sanidade dela. E o pior? Convenceu todo mundo ao redor que ele era o cuidadoso e ela era instável. Isso é abuso, gente. Pode não deixar roxo no corpo, mas deixa cicatriz na alma. E é o tipo mais difícil de provar, porque não tem foto, não tem testemunha, não tem evidência física. É só a sua palavra contra a dele. E quando ele tem dinheiro e você não tem nada, as pessoas tendem a acreditar nele. Mas a Ana foi esperta. Ela documentou tudo. Datas, conversas, mudanças. Ela criou um registro. E quando chegou a hora de apresentar, ela tinha munição. Não opinião, fato. Não sentimento, evidência. E isso fez toda a diferença. Aquele médico também foi crucial. Porque ele não disse ela estava triste. Ele disse ela apresentou sintomas fisiológicos consistentes com estresse prolongado correlacionado com fatores ambientais específicos. Traduzindo, o corpo dela estava reagindo ao que estava acontecendo. Não era imaginação, não era hormônio, era real. E quando Brooks tentou desqualificar isso dizendo que estresse é comum na gravidez, o doutor destruiu o argumento em uma frase: estresse temporário é comum. Estresse persistente de certa intensidade não é. Fim de papo. Agora, sobre a reviravolta do juiz ser o pai dela. Olha, eu entendo que parece coisa de novela. Mas presta atenção, ele se recusou. Ele reconheceu o conflito de interesse e passou o caso para outro juiz. Mas antes disso, ele já tinha feito o trabalho dele. Já tinha facilitado a apresentação das provas. Já tinha permitido que a verdade fosse estabelecida. E aqui está o ponto. Se ele tivesse favorecido ela, a defesa teria milhões de motivos para recorrer. Mas ele não fez isso. Ele tratou o caso com a mesma imparcialidade que trataria qualquer outro. E quando a verdade ficou clara, aí sim ele revelou a conexão e se recusou de dar a sentença final. Foi estratégia perfeita. Porque assim não tem como dizer que ele beneficiou a filha. O veredicto veio de outro juiz. Mas as provas? As provas já tinham falado alto o suficiente. Tem uma lição poderosa aqui para todo mundo: documentem. Se você está passando por algo parecido, documente tudo. Guarde mensagens, anote datas, salve comprovantes. Porque um dia isso pode ser a diferença entre ser acreditado ou ser descartado. E outra coisa, nunca subestime alguém só porque está em desvantagem. O Mark olhou para Ana e viu uma mulher grávida, sozinha, sem advogado. Ele riu. Ele achou que já tinha ganho. Mas a Ana se preparou. Ela estudou procedimentos. Ela organizou provas. Ela entrou naquele tribunal pronta para a guerra. E quando ela começou a apresentar a linha do tempo, cara, você podia ver a confiança do Mark esvaindo. Porque ele percebeu que ela não estava ali para fazer escândalo. Ela estava ali para enterrar ele com fatos. E não tem defesa contra fato bem documentado. Aquela frase dela ficou comigo: não estou aqui porque não pude sobreviver ao meu casamento. Estou aqui porque me recusei a desaparecer dentro dele. Isso é poder, gente. Isso é uma mulher que decidiu que a voz dela importa. Que a verdade dela merece ser ouvida. Que ela não vai ser apagada. E sabe o que mais? Ela ganhou não só pro bem dela. Ela ganhou pro bem do bebê. Porque aquela criança vai crescer com uma mãe que ensina pelo exemplo que você nunca fica quieto quando estão tentando te silenciar. Que verdade importa mais que conveniência. Que dignidade não tem preço.
O Mark agora tá enfrentando investigação financeira, perdeu o controle sobre a Ana, perdeu a narrativa que ele tinha construído tão cuidadosamente. E tudo porque ele subestimou a pessoa errada. Essa história me lembra de uma coisa que minha avó sempre dizia. Não é o tamanho do cachorro na briga, é o tamanho da briga no cachorro. A Ana podia não ter recursos, mas tinha determinação. Tinha verdade. E no final, isso foi mais que suficiente. Então, se você tá passando por algo parecido, se sente que tá sozinho contra o mundo, lembra dessa história. Lembra que uma mulher grávida, sem advogado, sem dinheiro, entrou no tribunal e venceu um empresário milionário com equipe jurídica completa. Não porque teve sorte. Porque teve coragem. E se você conhece alguém nessa situação, acredite nessa pessoa. Não descarte a história dela só porque não tem evidência física. Abuso emocional é real. Controle financeiro é real. Isolamento social é real. E as vítimas precisam saber que alguém acredita nelas. Antes de ir, me conta. Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? Como você reagiria no